Muito bem, hoje vamos começar aqui sobre conjuntos numéricos. Minha turma está toda aqui pronta para aprender, não é isso, pessoal? Sim! Vamos lá, sobre conjuntos numéricos aqui, né? Então vamos começar com o conjunto dos números naturais, certo? Os números naturais. Então, números naturais. Números naturais. O que são números naturais? Lá no início dos tempos surgiu a necessidade de se contar. As pessoas não sabiam contar, certo? Então as pessoas precisavam de símbolos para representar números. Então decidiram que os números seriam dessa forma, ok? Se juntou uma galerinha inteligente lá e decidiram que esse símbolo aqui seria o número 1, certo? Depois decidiram que esse símbolo aqui seria o número 2. E assim sucessivamente escolheram todos esses símbolos aqui para representar os números, ok? Beleza? Tudo certo? E aqui mostrando que são infinitos os nossos números. Claro, temos também, aqui são o conjunto de números naturais positivos, ok? Porém, e quando a gente não temos nada? Quando não temos nada, a gente tem um conjunto simplesmente dos números naturais começando do zero, ok? Então só acrescentamos do zero aqui e seguimos com todos os outros números, ok? Beleza? E até infinito, beleza? Viu-se que tinha necessidade também, depois, de outros números. Por quê? Porque com os números naturais, eles perceberam que sozinho não dava para trabalhar todas as necessidades daquele povo, das pessoas. As pessoas foram evoluindo, a necessidade de conhecer novos números, de usar novos números foram aparecendo, e eles perceberam que precisavam de outros números. Foi aí que eles pensaram em montar o conjunto dos números inteiros, ok? E apesar do conjunto dos números inteiros, números inteiros. Apesar de ser conjunto dos números inteiros, eles representaram com a letra Z, certo? Em vez de I. Conjunto dos números, que eu gosto de dizer que é zeteiro. Vocês concordam? Vocês acham mais bonito conjunto dos números inteiro ou zeteiro? Inteiro. Eu gosto de chamar de zeteiro, já que botaram Z, né? Então, conjunto dos números zeteiro. E aí, qual é a diferença com os números inteiros e com os números naturais? Então, os números inteiros, eles englobam todo o conjunto dos números naturais e acrescentou mais alguns números. Que números são esses? Viram-se também que tem a necessidade de pensar em coisas negativas. Ah, eu não só tenho coisas positivas, existe também coisas negativas. Porque existem dívidas, né? E dívidas são representadas por números negativos. Então, olha, só um exemplo. Menos 3, eu venho de longe, né? Venho de longe, porque são números infinitos, né? Então, olha, aqui representa infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e assim sucessivamente, ok? E aí, ó, nosso conjunto dos números inteiros, certo? Veja que tem uma pequena diferença. Tem números negativos aqui, certo? E não só números positivos que a gente tinha visto nos números naturais. E aí, pessoal, alguma dúvida? Vocês entenderam? Tem alguma pergunta para fazer sobre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros? Já que você tem dúvida, eu vou fazer um desenhozinho aqui para ficar claro isso daí, ok? Eu vou fazer aqui o conjunto, porque aqui eu ainda vou vir com outros grupos na linha de número. Então, vou escrever aqui de novo. Isso aqui que eu vou ter, né? Ok? Então veja só, essa bolinha aqui, que está feita, essa bolinha aqui, ó, representa os nossos conjuntos de números naturais, ó. Naturais, ok? Que é, ó, eu botei lá o que? 0, 1, 2, né? 2, 3, 5, são esses números, ok? Como números naturais. Só que dentro desse conjunto eu posso ver, ó. Veja aqui. Aqui eu vou chamar de conjunto dos inteiros, certo? Por que conjunto dos inteiros? Ó, veja aqui, ó. Conjuntos naturais, conjunto dos inteiros, só tive a acrescentação de números negativos, tá vendo? Depois, são os mesmos números, ó, tá vendo? Então eu posso afirmar o quê? Que o conjunto dos números inteiros é só uma complementação do conjunto dos números naturais, certo? Então, o conjunto dos números naturais, eles estão dentro do conjunto dos números inteiros. Logo, todo número natural também é um número inteiro, ok? Mas a volta no ar, todo número inteiro não é natural, certo? Só daqui para lá, porque ó, toda essa bolona aqui, todo número que vai dentro dessa linha aqui é inteiro. Então, esses daqui também são inteiros, certo? Então, todo número natural também é um número inteiro. Adianta mais um pouquinho, mas a gente tem um conjunto dos números racionais, ok? Números racionais, ok? Números racionais.
que quer dizer números racionais? Números racionais são aqueles números em forma de uma fração, ok? Então tem uma definição que eu vou colocar para vocês aqui, ó. Números racionais, certo? São um conjunto de números. Ele é representado por um Q assim, certo? E ele é dessa forma. Reais são todos esses números aqui. Todos eles. Então o conjunto de números reais são todos esses números aqui. Então, está aqui. Números reais que é representado dessa forma aqui. Então, olha, todo número que tiver dentro dessa linha maior é um número real. É um número real. Então, o número 3 é um número real? Todo número que está aqui é um número real. O número menos 3 é um número real? É um número real, muito bem. 4 sobre 2, ele é um número racional? Racional. Esse sim significa racional. Então, ele é um número racional. E ele também é um número real? Porque olha, todo esse conjunto do número racional está dentro do conjunto dos números reais. Ok? Então, o conjunto real, os números reais são todos esses números. Mas esse conjunto aqui dos números irracionais, eu não estou colocando aqui. Os números irracionais, certo? Esse conjunto aqui de números irracionais, ele é a parte. Nenhum número irracional é qualquer um desses outros. Um número irracional, ele não é natural, ele não é inteiro e ele não é racional. O número irracional ele não é nenhum desses outros conjuntos. Veja que ele está separado aqui. Está vendo que ele está separado? Está separado esse grupo. Ele é o cara solitário. Mas ele só é real, porque o real é todos eles. Então todos esses conjuntos aqui é real. Certo? Todos esses olha, esse está dentro desse, que está dentro desse, que está dentro desse. Esse aqui está sozinho, está separadinho. Beleza?